Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, por favor, que deixem seu like e, por favor, se puder, assista um vídeo até o final. Espero muito de coração que vocês realmente gostem do vídeo, né? Muito obrigado e sem mais enrolação, né? Bora pro vídeo. Então, né, pessoal, assim, para algumas pessoas, graças a Deus, é bom demais, né? Toda consulta tem um elogio, a criança, né, ganha um peso, às vezes um peso suficiente, às vezes um peso bom, às vezes um peso razoável, mas o que importa é que o peso tá ok. Mas aqui, infelizmente, nunca foi assim. Não, pra não dizer nunca, até os 13 dias de vida, depois que ele saiu do hospital, a primeira consulta dele foi com 13 dias de vida. Realmente foi, o peso estava ótimo. Porém, depois ele passou a não ganhar peso. Quando ganhava peso era 100 gramas. Aí o que acontecia, né? No início, achava que o pouco ganho de peso ou não ganho de peso era por conta da alergia, né? Para quem não assistiu o vídeo que eu falo da alergia, eu vou deixar na descrição, né, aí abaixo. Mas sobre o peso, acharam que era isso. Porém, né, o tempo foi passando, chegou a fase da alimentação. E fazendo a dieta, a gente achou, né, qualquer pessoa achou, na verdade, até o próprio médico, que ele ia passar a ganhar peso. Porém, mesmo assim, nada. Só que tem a questão que ele não queria se alimentar. Ele não aceitou bem a comida. Também achamos que podia ser uma fase, porque no início realmente é difícil, né? Criança com 6, 7 meses é muito difícil de aceitar algumas, né? Porém, ele chegou um ano e nada de querer se alimentar. E aí a questão foi passando, ele sem querer se alimentar. E quando aceitava, era uma vez na vida, comia um pouquinho. E aí o médico começou a achar que então ele não ganhava peso suficiente ou não ganhava nenhum peso por conta da alimentação, que ele não gostava de comer. Porque a alergia passou e ele continuou tendo dificuldades no ganho de peso. Ele sempre ficou abaixo, né, na caderneta. Abaixo que eu falo é na linha preta mesmo, não entre o vermelho e o preto. É abaixo da linha preta mesmo, sempre foi abaixo na linha preta na caderneta. Que foi, mãe? Peraí. E então, né, aí, assim, como ele era baixo, aí o pediatra achou que ele não gostava de comer porque não conseguia deglutir, achou que ele tinha algum problema, né, para engolir a comida. Encaminhou ele para a fono. Ele tinha uns 8 meses quando foi encaminhado para a fono, no hospital mesmo. Porém, depois eu não sei, acho que a fono saiu do hospital, ele ficou sem entendimento com a fono. Aí quando fez 11 meses, deu encaminhamento para um outro lugar, né? E lá ele teve atendimento com a fono e ela olhou bem, viu que ele não tinha problema para deglutir. Achou então que ele poderia ter alguma sensibilidade à textura. Então encaminhou ele para a TO, né, que é a terapeuta ocupacional. E aí mandou fazer uns testes com ele, com grama, essas coisas. Mas ele também não tem nenhum problema com isso, ele fica tranquilo. Então, como ele também, ela descartou a possibilidade de ser sensibilidade, né, às texturas, então ficou assim, uma coisa que ninguém sabe o motivo real, porque ele não gosta de se alimentar, não gosta de comer. E o motivo porque ele sempre teve baixo ganho de peso. Porque assim, ele não teve baixo peso só depois que passou a comer, entendeu? Ele teve baixo peso desde a época que era só a amamentação. Aí ele foi caminhado para outros médicos, né? Talvez eu venha trazer isso depois, eu trago, né? Vou resumir o vídeo, não vou falar sobre os outros temas, vou falar sobre só o baixo peso mesmo, né? Que se for falar tudo em um vídeo só, fica um vídeo muito longo e um pouco chato, né? Então, o que acontece, né? Ela viu que ele não tinha problemas para deglutir, viu que não tinha nenhuma sensibilidade à textura, e aí ficou aquela coisa, tipo, por que então? Só que aí tem a história do pai, né? Não sei, pode ser coincidência, pode não ter nada a ver, mas pode ter, né? Porque o pai dele também não gostava de comer. O pai dele foi começar a comer quando tinha 2 anos e 8 meses. O pai então era pior que ele, se for olhar bem em relação a isso, né? A diferença é que o pai era forte, gordinho.
E ele não, ele é muito magro. Então isso preocupa os pediatras, porque ele sempre ficou abaixo, entendeu? Do gráfico. Nunca teve assim, tipo, razoável. Porém, agora até tá melhor um pouco. Porque antes ele ficava abaixo da linha preta. Agora ele tá assim, um tiquinho acima, vamos se dizer, né? Então, diante de abaixo, um pouquinho acima da linha preta, gente. Não é na linha verde, não é na linha vermelha. É um pouco acima da linha preta. Antes vivia abaixo, né? Ele foi esse mês pra consulta. E aí lá eles pesaram e ele tá um pouquinho acima da linha preta, um pouquinho. Hoje também ele tá um pouco melhor pra comer, sim, sabe? Ele come mingau, porém mingau na colher, porque não gosta de mingau, assim, não usa mamadeira, né? Porque ele não pegou. Mas também não gosta de mingau mole pra tomar no copo. Ele é muito seletivo, infelizmente, né? Mas assim, fruta ele já aceita. Água, que era uma dificuldade fazer ele tomar, ele já tem interesse por água. E o mingau também na colher ele toma. Agora sim, né? A comida é difícil. Se for fazer o gosto dele mesmo, ele só come macarrão. É macarrão todo dia. Na falta do macarrão, ele aceita um pouco assim de nada, sabe? De arroz, come um pouco de arroz. Aí, né, ele não... Então, né, feijão, ele nunca toca no feijão. Não aceito feijão. Fica quietinho, ó lá você, ó você ali na câmera. Aí como é que se diz, meu senhor? O feijão ele não come, né? A carne uma vez na vida, quase nunca. Mas assim, às vezes ele come. Então assim, ele melhorou muito, né? Porque, mamãe, olha lá, ó, quer ir pro chão? Vai pro chão então, vai. Porque o mingau ele come, macarrão ele come. Antes nem essas coisas ele comia. Fruta ele come. Então assim, antes ele não gostava mesmo de comer. Hoje ele ainda dá trabalho, porém ainda tá ruim para comer. Mas o peso, infelizmente, continua, né, abaixo do peso. Então antes, né, eu ficava muito preocupada com isso, muito preocupada mesmo, sabe? Só que aí, não é que hoje eu não me preocupo mais, porém hoje eu não me cobro tanto como antes. Antes eu ficava muito mal, sabe? Muito mal mesmo com isso. Mas hoje eu aprendi já a relaxar um pouco, não me cobrar tanto, sabe? Fazer a comida pra ele, dar a comida, oferecer, fazer a minha parte. Mas sem aquele... Como é que se diz, meu senhor? Aquele jeito que a gente mãe normalmente fica, sabe? Que a gente chega até a chorar de preocupação. Na hora da comida a gente chora junto com a criança, porque a criança não quer comer. Às vezes a gente se aborrece até, né? Porque a gente sabe que é importante comer. Mas assim, hoje eu fico tranquila, de boa. Comeu, não comeu. Eu não posso forçar ele, eu não posso fazer nada, sabe? Eu tenho que continuar dando amor, carinho. E eu não posso forçar. E, claro, continuar levando pros médicos, entendeu? Tipo assim, ele sempre tem consulta, né? Não sei se eu mencionei no vídeo anterior, mas ele é acompanhado, né, por 7 médicos, né? E ao decorrer do tempo eu vou contando pra vocês, né, mais alguns detalhes sobre ele, né? Ele tem uma certa investigação sobre algo, eu vou contando em outros vídeos. Mas assim, né, ele em relação à alimentação melhorou muito, porque ele agora, ele aceita, assim, como já mencionei, né, mingau, fruta e tal. Só tem mais dificuldade ainda na comida de sal. Porém, no peso continua difícil, né? Continua ainda abaixo do peso. Mas, né, com fé em Deus, aos poucos ele vai melhorar cada dia mais, né? E assim, né, se vocês quiserem acompanhar, né, a história dele, o que vai acontecendo, o diagnóstico que ele vai ter, eu ainda vou falar sobre o que é que ele vai ter o diagnóstico, né? Que Deus queira que dê tudo certo, né? Se vocês, assim,
quiserem saber, né, eu peço a vocês que se inscrevam no canal para assim vocês acompanhar, né, a história dele, o relato dele, né, quem sabe vocês vão acompanhar assim a nossa vitória, né, quem sabe, né, eu chegue aqui e diga, nossa, tá tudo bem, ele não tem nada, com a graça de Deus, quem sabe, né, eu tô na fé ainda, né, enquanto não tem diagnóstico certo, existe a esperança, né, mas em um vídeo próximo eu vou falar no que ele está sendo investigado para ter um diagnóstico, sabe? É tudo todo esse processo é só um detalhe mínimo do que os médicos desconfiam, né? Então, eles desconfiam de algumas coisas, mas não tem certeza, não tem um diagnóstico certo. É um pouco complicado, sabe? É um pouco difícil porque a gente quer logo saber. Mas só que a gente tem que ter paciência, porque essas coisas realmente, eu acho que é demorada, né? Não sei. Eu não tenho muita experiência, assim. Ele é o meu primeiro filho. E assim, a gente é um aprendizado, né? A gente vai aprendendo, mas ele melhorou muito para comer, apesar de ainda não ser fácil, mas melhorou muito. O problema maior ainda que eu acho, né, porque ele continua abaixo peso. Isso preocupa muito e preocupa muito o pediatra, mas ó que eu tô tranquila, sabe? Antes eu ficava muito mal mesmo com isso, muito mal mesmo. Mas hoje eu aprendi a relaxar um pouco, sabe? Eu me preocupo sim, sabe? Eu quero o melhor. Claro que eu quero que ele se alimente bem, mas eu não posso fazer assim muita coisa, né? Eu ter paciência e não desistir. É a única coisa que eu posso fazer, né? Paciência e não desistir, né? Então você, mãe, que talvez, né, passe pela mesma situação que eu, né, não devemos desistir, né? Primeiramente temos que amar o nosso bebê acima de qualquer coisa. Eu falo assim, não acima de Deus, mas eu falo assim que temos que amar ele, né, acima de qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade que aparecer, a gente, em primeiro lugar, temos que amar o nosso bebê, o nosso filho e ter muita paciência. É ruim, não é fácil, não vou dizer a você que é fácil. Uma criança que, além de estar abaixo do peso, não gosta de se alimentar. Uma criança que é acompanhada por 7 médicos, que você tem que estar sempre em consulta. Sabe, não é fácil, mas a gente tem escolha, né? A gente tem que continuar amando e não desistir, não importa a dificuldade que enfrente. Quem sabe, né? Um dia, né? Assim, tipo, a gente vai cantar o hino da vitória e vai... Tá tudo bem. E se tiver alguma coisa também, tá tudo bem, né? É triste, é doloroso, mas a gente vai levando a vida, né? A gente vai continuando, né? Porque a gente não vai deixar de amar, independente de qualquer coisa que aconteça, a gente vai continuar amando ele, né? E assim, não é fácil, não vou dizer a vocês que é fácil, né? Uma criança que passou por alergia alimentar, uma criança que não gosta de se alimentar, de comer. Antes tinha muita restrição e quando a restrição passou, ele não quer simplesmente comer. Depois melhora para comer um pouco, mas além de comer pouco, não gosta de comer comida de sal, né? Não é fácil, realmente não é fácil. Uma criança que está sempre abaixo do peso, a gente se desespera, se desesperava. Hoje eu não me desespero mais, hoje eu fico mais tranquila, mais de boa, sabe? Mas antes era muito difícil, sabe? Antes ainda é difícil, mas eu quero dizer, antes era difícil no sentido do meu emocional. Sabe, o meu emocional não era bem, tipo, eu sou tranquila, mas acontece que lá dentro eu tava sofrendo com isso. E a gente passa muito pelaquela fase de comparação, entendeu? A gente compara, a criança tal é gordinha, a criança tal come. E o seu filho simplesmente não só basta não comer, como também é muito abaixo de peso. Aí a gente fica muito com isso, mas pra gente ficar um pouco bem e cuidar melhor do bebê, o certo é a gente não comparar. Além de não comparar, tentar aceitar a criança do jeito que a criança é.
sabe? Não é que a gente não aceita, a gente não tem preconceito com o nosso filho, claro que não. Mas a gente, as mães que passam por isso, vão me entender o que eu estou falando. A gente não tem preconceito com a criança, mas a gente se desespera porque a gente sabe que a criança precisa se alimentar. A gente sabe, qualquer mãe sabe que a alimentação como é que se diz, meu senhor? É essencial na vida de qualquer pessoa, principalmente na fase de crescimento. A gente sabe disso, mas a gente fica assim tão desesperada que a gente fica preocupada achando que a criança tem que comer, mas na verdade a gente também tem que ficar tranquila, relaxada. A criança tem que ver a gente bem, para o bem dele mesmo. Eu sei que quando eu passei a ficar melhor, eu acredito que ele passou a melhorar para comer. Claro, ainda não é fácil, mas melhorou muito. O peso ainda tá difícil, mas pelo menos a alimentação tá melhor. O importante é que ele está bem, sabe? Por mais difícil que seja, vamos olhar o bem-estar da criança. Ah, a criança é abaixo do peso, a criança tá sempre abaixo na caderneta, mas a criança é uma criança bem, uma criança que brinca, é uma criança que nos exames tá tudo bem. Apesar... É assim, que ele também faz muitos exames. Já fez muito, até que deu uma pausa. Mas ele já fez muitos exames na vida, tá? Assim, não é fácil, mas a gente, né? A gente que é mãe, não importa a dificuldade que aconteça. A gente tem que sempre amar o nosso filho acima de qualquer dificuldade, de qualquer problema que aparecer. O amor por eles tem que ser igual, independente de ser 100% saudável ou ter alguma dificuldade na vida, sabe? A gente tem que amar acima de qualquer problema, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpem se ficou um vídeo longo, se ficou um vídeo chato, né? Eu queria resumir tudo em 5 minutos no máximo, mas eu acho que eu falo demais, sabe? Eu tenho um problema comigo. Eu falo demais. Eu acho que eu falo demais. Eu sou exagerada no falar. Eu converso demais, sabe? Eu queria resumir em 5 minutos no máximo, mas acabei falando muito. Então peço desculpa, né, se ficou um vídeo chato, um vídeo longo. Não vou falar mais justamente por esse motivo, né? Porque se eu for falar tudo mesmo sobre esse tema, se eu for falar tudo, fica um vídeo muito chato. Eu fazia as comidinhas dele assim, bonitinha, tava pra ele comer sozinho, mas ele jogava tudo fora. Às vezes eu até botava na boca, mas normalmente perdi o interesse rápido, né? Eu fazia de tudo pra ele aceitar, né, a comida, mas ele não aceitava. Mas hoje tá bem melhor. Então peço a vocês que, por favor, não se esqueçam de se inscrever, né, de ativar o sininho. E desculpa novamente pelo vídeo ter ficado, eu acho que ficou longo, né, e ter ficado um pouco chato, né? Mas eu peço a vocês que, por favor, não desistam de se inscrever pelo vídeo ter ficado um pouco chato e longo, né? Então obrigado por assistir até aqui, né? E obrigado também por se inscrever. E, né, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.